Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de abrirmos as Escrituras, dizer que é um privilégio, viu, Lucas? Sempre poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra. Muito obrigado a você, a liderança, que fez esse convite. Num dia especial, por ser o dia do Senhor, acima de tudo, dia de culto. E o Senhor é o grande personagem, é aquele a quem adoramos nesse dia, mas também um dia de celebração por um ano dessa congregação, que Deus continue abençoando o trabalho aqui. Mas convido os irmãos a abrirem as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Leremos do verso 14 ao verso 17. Aqueles que acharem puderem se colocar de pé para acompanhar a leitura. 2 Timóteo 3, 14 a 16. Eu lerei e peço que os irmãos prestem bastante atenção. Assim diz o texto, palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Deus, que foi lida, palavra inerrante, infalível, suficiente para as nossas vidas, Pai. Te louvamos porque aprove ao Senhor falar conosco através da sua palavra. E o Senhor fala, Deus. Clamamos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, que o teu Santo Espírito nos conduza, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Amados irmãos, quando olhamos para a história da igreja, nós vemos que a igreja cristã sempre sofreu perseguições. A começar pelos próprios judeus, que perseguiram os cristãos no primeiro século da era cristã, mas posteriormente, além dos judeus, veio a perseguição também por parte do Império Romano. E isso perdurou por aproximadamente 3 séculos. E lá no século IV, surge um homem chamado Constantino, que se torna o imperador do Império Romano e dá uma folga para os cristãos, sendo até favorável aos cristãos. E só depois, com Teodósio, é que o cristianismo é instituído como a religião do império. E a partir desse momento, parecia algo bom, e foi bom de início, mas a igreja começou a se desviar das Santas Escrituras. A igreja começou talvez com 1, 2 graus, mas à medida que o tempo ia passando, essa distância se tornava cada vez maior. Heresias iam surgindo, não que deixasse de haver cristãos, em época alguma deixou de haver cristãos. Não que houvesse ou deixasse de haver produção teológica, gente fiel, remanescente fiel do Senhor, mas a igreja como um todo, ou pelo menos na sua grande parte, se desviava. Doutrinas estranhas às Escrituras surgindo. E isso perdurou, irmãos, por aproximadamente um milênio. E é interessante porque lá no século XVI, o Senhor resolve, pela sua providência, levantar homens que foram usados com graça para que a igreja se voltasse às Escrituras. E nós temos como grande marco do que a gente chama e conhece como Reforma Protestante, Martinho Lutero. No ano de 1517, afixando as 95 teses,
na igreja, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E ali nós temos o marco da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, irmãos, nada mais, nada menos é do que a volta às Escrituras. É uma volta às Escrituras, não é uma doutrina que surge nova no século XVI, mas é a volta à doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica. Martinho Lutero foi grandemente usado, outros homens foram usados. E é interessante que Martinho Lutero, no final do seu ministério, perguntam para ele: como, Lutero, você fez isso? Como você foi usado dessa forma para começar aqui na Alemanha esse movimento influenciar toda a Europa e o mundo posteriormente? E Martinho Lutero responde: eu não fiz nada, a Escritura fez tudo. Eu não fiz nada, a Escritura fez tudo. Meus irmãos, eu acho fantástico, fenomenal este acontecimento. E quando eu olho para o texto que acabamos de ler, eu vejo algo parecido acontecendo. Esta carta foi Paulo quem escreveu a Timóteo. Paulo, provavelmente escrevendo a sua última carta, já no final da sua vida, do seu ministério, preso, provavelmente numa masmorra, e ele escreve essa carta para Timóteo, um jovem pastor que está iniciando o seu ministério, filho na fé de Paulo, e está pastoreando a igreja em Éfeso, igreja que o próprio apóstolo Paulo plantou. E Paulo, diante da situação desta igreja, que estava sendo perturbada por falsos ensinos, falsos mestres, ele escreve essa carta para Timóteo. Essa carta tinha o objetivo de pastorear o coração de Timóteo, de pedir para que Timóteo o visitasse em Roma, onde ele estava preso, mas também para encorajar Timóteo e instruir Timóteo no pastoreio do rebanho em Éfeso. Principalmente instruindo Timóteo, dando preciosas lições para que ele lidasse de maneira correta, de forma com que o Senhor usa para extirpar do meio do seu povo as falsas doutrinas que era através das Escrituras. Essa era a instrução de Paulo a Timóteo. E quando nós lemos esses versículos que nós lemos, do 14 ao 17, nós vemos essas instruções preciosas para se combater o falso ensino. É interessante que no verso 13, Paulo diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Desde o início do capítulo 3, Paulo está falando dos falsos mestres, falsos profetas, e ele aqui fala mais uma vez no verso 13, e aí começa o verso 14. Tu, porém, nós temos uma conjunção adversativa, diferente destes falsos profetas, você, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. E é diante disso, irmãos, que hoje nós meditaremos no seguinte tema: permaneça nas Escrituras. Permaneça nas Escrituras. Essa é a instrução de Paulo para Timóteo e a instrução de Deus para a Igreja Presbiteriana Herança e para cada um de nós que aqui nos encontramos. Permaneça nas Escrituras. A instrução de Paulo é: tu, diferente destes, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo era filho de mãe e neto de vó judia, Eunice e Lloyd, que o ensinaram na fé judaica, na fé do Antigo Testamento. Eles tinham como Sagrada Escritura, como as sagradas letras, o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. E quando Paulo instrui ele, diz para ele permanecer naquilo que aprendeste e de que foste inteirado desde a infância, que ele sabe as sagradas letras, ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Ele está falando para Timóteo: fique firme nas Escrituras. Não abandone as Escrituras. Se fie apenas nas Escrituras. Se você quer combater o falso ensino, se você quer evitar com que o falso ensine adentre a igreja e cresça na igreja, permaneça nas Escrituras, fique firme nas Escrituras. Você não precisa de nada mais além das Escrituras. E ele diz ainda: e que desde a infância sabes as sagradas letras, verso 15, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E é aqui que nós tiramos o primeiro ponto. Permaneça nas Escrituras. Sabe por que nós devemos permanecer nas Escrituras? Porque ela traz a mensagem de salvação. É o que o texto nos mostra. As Escrituras nos trazem a mensagem de salvação. Paulo diz para Timóteo:
permanece nela, elas podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, é maravilhoso quando entendemos o que Paulo está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque ele se referia sim à escritura do Antigo Testamento, mas nós, nos nossos dias, podemos aplicar para nós essa instrução como uma instrução a permanecermos em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. O cânon fechado, os 66 livros que nós temos, é nele que nós devemos nos firmar. E antes de tudo, este livro, irmãos, que nós temos na mão, este livro glorioso, antes de qualquer coisa, ele traz a mensagem de salvação. O grande objetivo da Bíblia Sagrada, mais do que qualquer outro objetivo, é expor, apresentar o grande plano do Deus soberano, o plano da salvação que ele tem para os homens, para o seu povo. Muito se fala, e de fato as Escrituras nos ensinam sobre vários assuntos, muitos assuntos, tudo que nós precisamos para viver essa vida, as Escrituras nos ensinam, e nós vamos chegar lá no terceiro ponto, mas antes de tudo ela é mensagem de salvação. Da última vez que eu estive aqui, eu falei com os irmãos que toda a Escritura tem como tema central o Evangelho de Cristo. Cristo é o centro das Escrituras, irmãos. As Escrituras apresentam para nós um Salvador. Ela apresenta essa mensagem que pode salvar o homem. Nós somos salvos, sim, pela fé, mas essa fé não é fé por fé. Essa fé tem um conteúdo, e esse conteúdo é exposto, é apresentado de maneira clara nas Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras falam sobre um Salvador, sobre Jesus Cristo. Todos os homens, desde Adão, que foram salvos por meio do sangue de Cristo. Todos. Aqueles que foram salvos por meio do sangue de Cristo, antes que ele encarnasse, foram salvos pela promessa de que o Messias, de que o Salvador viria. Nós, irmãos, que vivemos depois da vinda, da encarnação do nosso Senhor, da sua morte, da sua ressurreição, nós cremos naquilo que ele fez. Nós cremos naquele que já veio, naquele que já pagou o preço na cruz do Calvário, o preço dos nossos pecados. Essa é a mensagem das Escrituras. As Escrituras falam acerca do Filho de Deus, aquele que, sendo Deus, se fez homem, e sendo perfeito, cumprindo a lei perfeitamente, ainda assim morreu morte, e morte de cruz. Sabe para quê? Para pagar o meu e o seu pecado, você que crê nele. Você que crê nele. Todos aqueles que creem têm seus pecados perdoados. Porque ele, sendo Deus, ele satisfez a justiça de Deus. E sendo homem, ele foi representante do homem que se arrepende e crê. Assim como Adão nos representou no Éden, e quando ele pecou, nós pecamos com ele, o Senhor Jesus veio e se fez homem, como o segundo Adão nos representou na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Essa é a mensagem de salvação. Sim, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esteve entre os apóstolos ainda ensinando mais 40 dias antes de ser assunto aos céus. Foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, de onde virá, voltará. Ele já intercede por nós e ele voltará para redimir de uma vez por todas a sua igreja, o seu povo. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. Essa é a mensagem de salvação que a Bíblia nos apresenta. E é somente ela que nos apresenta. E é nessa mensagem que nós devemos crer. Por isso que Paulo diz, permanece nela, porque ela pode te tornar sábio para a salvação. É ela que te dá um entendimento para a salvação. Nós não devemos inventar um outro meio de salvação, como muitos fazem. Nós não devemos nos fiar nos nossos próprios méritos, porque somos incapazes. Mas devemos nos fiar naquilo que a Bíblia nos diz, no nosso Salvador Jesus. Meus irmãos, é crendo nessa mensagem que nós somos salvos. A fé não é um pensamento positivo, que eu penso, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo, e eu sou salvo porque eu insisti pensando assim. Não é. A fé que salva é a fé numa mensagem. Nessa mensagem que a Bíblia nos apresenta. O grande evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo.
Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é precioso para as nossas vidas, nós temos que entender isso. Esta igreja, Lucas, e eu creio nisso, que você tem feito esse papel, tem que transmitir essa mensagem, domingo após domingo, essa mensagem da cruz, para que nós que já cremos sejamos fortalecidos e aqueles que não creem, creiam nessa mensagem, porque é ela que torna o homem sábio para a salvação, pela fé em Cristo. É ela que dá entendimento, é essa mensagem que traz um entendimento acerca da nossa condição, de quem é Deus e do que Ele fez por nós na pessoa de Cristo Jesus. E crendo nessa mensagem é que nós somos salvos. É crendo nessa mensagem que nós somos salvos e fortalecidos diariamente. É essa mensagem que deve nos impulsionar a fazer tudo o que fazemos para a glória do Senhor. É essa mensagem que deve nos motivar a viver a vida cristã de maneira pujante. É essa mensagem, irmãos, que impulsionaram os apóstolos a viver da maneira que viveram. E Atos dos Apóstolos narra isso para a gente. É essa mensagem que deve nos impulsionar, essa mensagem de salvação. É interessante, e eu repito isso aqui, já falei isso aqui uma vez, mas é válido e eu preciso repetir, que todas as histórias das Escrituras, as pequenas histórias, estão amarradas à grande história da redenção. De tal forma que, por exemplo, a história de Davi e Golias, irmãos, muitos tiram lições morais dessa história, o que não é errado, tirar lições morais dos personagens, das histórias dos personagens bíblicos, mas quando vemos, por exemplo, Davi como alguém pequeno, improvável, que se levanta do meio do rebanho, um pastorzinho de ovelhas, para salvar o povo de Israel, vencendo um gigante que era invencível aos olhos humanos, Davi nada mais é, nada menos é do que um tipo de Cristo. Ele está apontando para a grande redenção que nós recebemos. Ele está apontando para a redenção que recebemos em Cristo. Nós somos o povo de Israel. Davi é Cristo, que vem como alguém improvável e vence aquilo que jamais daríamos conta de vencer, que é a condenação pelos nossos pecados. Nós jamais satisfaríamos a justiça de Deus, mas Cristo vem e Ele satisfaz, Ele vence no nosso lugar, nos dando vitória, assim como Davi deu vitória ao povo de Israel. É dessa forma que devemos ler as Escrituras, sempre tentando encontrar, buscando encontrar Cristo em todos os textos das Escrituras. O grande pregador, príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que as Escrituras Sagradas se assemelham à Inglaterra. Em que sentido ele diz isso? Ele diz que assim como a formação, a estrutura da Inglaterra, as suas pequenas estradas levam a grandes estradas, que levam a grandes rodovias, que levam a Londres, ele diz que assim as Escrituras, assim são as Escrituras. As pequenas doutrinas das Escrituras levam a doutrinas maiores, que levam às grandes doutrinas da graça, que apontam para Cristo. Por isso ele faz essa comparação. E, de fato, assim devemos entender as Escrituras, irmãos. Ela é a mensagem de salvação. E tanto o douto como o indouto, tanto o letrado como o iletrado, podem compreender claramente essa mensagem de salvação exposta, apresentada nas Escrituras. Todos. Por isso devemos pregar a todos. E aqui eu já parto para as aplicações deste primeiro ponto. Irmãos, se vocês querem ver pessoas salvas, pessoas crendo na mensagem que salva, preguem as Escrituras. Se vocês querem ver seus familiares que ainda não se renderam aos pés de Cristo, se rendendo, tendo vida, vida abundante, vida eterna em Cristo Jesus, abram os seus lábios e anunciem as boas novas de salvação. Falem para aquele seu amigo que ainda não conhece o Evangelho, anuncie, porque é a partir dessa mensagem que todos podem se tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a partir das Escrituras. Pregue a Escritura diariamente para você mesmo. Não ache que porque você já creu nessa mensagem, você não precisa ouvir ela. Até porque se você lê as Escrituras como ela deve ser lida diariamente, você vai ouvir o Evangelho. Você vai meditar no Evangelho.
Na sua leitura diária, você deve ver Cristo e a sua obra de redenção. Faça isso e você vai viver a vida cristã de uma maneira que você jamais viveu, se você já ainda não tem vivido. Você vai viver de uma maneira grandiosa a vida cristã, de uma maneira pujante, de uma maneira a dar testemunho, de uma maneira a ser diferente, a ser luz nesse mundo de trevas. Se você pregar para você mesmo, faça isso. Nos firmemos nessa mensagem, permaneçamos nela, porque ela é a mensagem de salvação. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que devemos permanecer nas Escrituras, pois ela é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Por favor, leiam o verso 16. 1, 2, 3, podem ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu pedi para ler todo o verso, para dar tempo de eu beber água e nós fixarmos o que a gente vai ler em seguida. Mas o que eu quero destacar nesse segundo ponto é a expressão: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos, este livro maravilhoso que nós temos na mão é palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que as Escrituras são inspiradas por Deus, ele está dizendo literalmente que ela foi soprada por Deus. Ela foi soprada. Mas não entendam mal a maneira com que as Escrituras foram sopradas por Deus. Deus usou homens. Quando nós olhamos para a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, versos 20 e 21, o apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia das Escrituras foi dada por particular elucidação. Ou seja, as profecias foram mediadas, por assim dizer, foram o canal usado por Deus, foram homens, mas não partiu da cabeça dos próprios homens. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz que Deus separou e usou homens santos, separados, e movidos pelo Espírito Santo, registraram o que foi registrado. Isso, meus irmãos, na teologia é o que nós chamamos de inspiração orgânica. A palavra não foi dada de maneira mecânica, não foi uma psicografia, onde os apóstolos, os profetas entraram em transe, fecharam seus olhos e foram registrando aquilo que nem sabiam que estava registrando. Não foi dessa maneira. Deus usou aqueles homens com suas particularidades para registrar o que foi registrado, com motivações que eles tinham naquele tempo para fazer o que fizeram, mas ainda assim, sem perder a particularidade desses homens, Deus registrou exatamente o que ele queria que fosse registrado. Louvado seja Deus por isso. Essa é a inspiração orgânica. Ele usou o homem em suas particularidades, as suas motivações. Por exemplo, Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, ele quer combater o falso ensino. Ele quer combater os judaizantes que queriam ali dizer que as pessoas só poderiam ser salvos, crentes, se eles crescem em Jesus, mas além da fé em Jesus Cristo, eles se circuncidassem e observassem as leis judaicas. Eles estavam colocando condições para a salvação além da fé em Cristo Jesus. E Paulo escreve para combater esse falso ensino. O apóstolo Paulo teve uma motivação, ele teve um objetivo ao escrever? Teve, mas ainda assim tudo o que ele registrou partiu do próprio Deus. Foi o que Deus queria que estivesse exatamente escrito ali. Isso é inspiração orgânica. E foi assim que o Senhor Deus registrou e criou, fundou a sua palavra para a sua igreja. Em última análise, irmãos, a origem das Escrituras está na mente de Deus, está na mente e no coração de Deus, não de homens. A Bíblia é palavra de Deus. E é ela toda, irmãos. Nós temos um grande postulado da Reforma Protestante, que é o sola Scriptura, de onde fluem todos os outros solas, sola fide, sola gratia, soli deo gloria, solus Christus,
Todos fluem a partir das Escrituras. Deus deixou registrado a sua vontade, a sua palavra de tal forma que todas as outras coisas que nós sabemos acerca de Deus, tudo que Ele quer que saibamos acerca dEle, a sua mensagem, tudo parte das Escrituras, porque ela é palavra do Criador. O Deus Todo-Poderoso, que por meio da sua palavra criou os céus e a terra, criou este mundo, o universo em que vivemos de maneira perfeita, Ele também registrou a sua palavra para o seu povo, para os seus, que é mensagem de salvação e é palavra de Deus. E não somente há o postulado do sola escritura, mas na Reforma havia um outro postulado menos conhecido, que era o tota escritura. É toda ela, meus irmãos. Essa Bíblia que vocês têm nas mãos, toda ela é palavra de Deus. Inteiramente, ela é palavra de Deus. Sabe o que isso traz de implicações? Para nós, é que nós devemos entender que este livro, irmãos, sendo palavra de Deus, é perfeito. É perfeito nos seus originais, obviamente. Nas traduções pode ter um detalhezinho ou outro ali que não influencia em nada naquilo que nós precisamos conhecer de fato. Mas ela, a palavra de Deus, nos seus originais, ela é perfeita. Ela é inerrante. Não há erros nela, porque quem escreveu foi um Deus perfeito que não é. Ela é infalível. Ela é suficiente para as nossas vidas, o que nós precisamos para uma vida piedosa, o que nós precisamos conhecer para sermos salvos. Tudo está contido nas Santas Escrituras. Ela também é autoritativa, irmãos. Nós vivemos num tempo chamado tempo pós-moderno, onde muitos dizem que a verdade é relativa, que há uma pluralidade de ideias e cada um tem a sua verdade, mas as Escrituras vêm de encontro com essa falácia. Ela é palavra de Deus, verdade absoluta para as nossas vidas. O crivo para tudo que nós vivemos é as Escrituras. É o filtro, é o óculos que devemos colocar para enxergar toda a vida, toda a nossa existência, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos deve passar pelo crivo das Escrituras, pois é palavra de Deus autoritativa para as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. E que resistamos nos tempos que vivemos e permanecemos firmes nas Escrituras. É palavra de Deus. Diante disso, eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui hoje, como você tem lidado com esta palavra? Você tem lido as Escrituras como se fosse mais um livro qualquer? Quando você lá na sua casa abre sua Bíblia, como você lida com este santo livro? Entendendo que é Deus falando com você? Entendendo que o que Ele diz é para ser vivido, que é palavra do Deus, dono de toda a sabedoria? Como você tem lidado com este livro? Você tem ouvido a voz de Deus diariamente? Ouvido o conselho de Deus? Se aproximado de Deus que fala através da sua palavra? Ou você tem sido relapso? Só escuta a palavra do Senhor quando vem domingo à igreja. Repense, irmão, irmã. Repense como você tem lidado com esse livro. Em dia de culto, culto solene, no momento da pregação da palavra, de que maneira você lida com a mensagem? Eu sei que eu sou incapaz, eu sei que eu sou pequeno, mas eu sou apenas um canal para falar o que as Escrituras dizem. O pregador, o Lucas, o pastor dessa igreja, ou qualquer presbítero, ou qualquer pastor convidado para vir pregar aqui, ele é apenas um canal. Como você tem lidado com a palavra, com reverência, com temor, com fé? É dessa maneira que devemos nos achegar, pois as Escrituras são palavra de Deus. Esta igreja, a Igreja Presbiteriana Herança, tem que caminhar firmado na palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da igreja, que além de salvar-nos pela mensagem de salvação, nos instrui através da sua palavra. Lembrem-se disso, as Escrituras são palavra de Deus, por isso precisamos permanecer firmados nas Escrituras. Mas em último lugar, irmãos, devemos permanecer firmes nas Sagradas Escrituras,
Sim, porque ela traz a mensagem de salvação. Sim, porque ela é palavra de Deus. Mas, em último lugar, porque ela é útil para a vida do cristão. Permaneça na Escritura, porque ela é útil para a vida do cristão. Leiam mais uma vez, verso 16 e verso 17. 1, 2, 3, podem ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Maravilha. Louvado seja o Senhor por essas verdades, irmãos. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela tem utilidade para o cristão. A Sagrada Escritura tem diversas utilidades. Ele descreve aqui algumas de suas utilidades, que nós podemos compreender como uma regra geral das utilidades das Escrituras para a nossa vida. Ela cumpre o seu objetivo, ela é proveitosa, ela tem proveito. A Escritura não é só para ser lida, entendida a mensagem do Evangelho e depois ser guardada e nunca mais nós voltamos. É para todos os dias, ela tem utilidade nas nossas vidas, a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Paulo destaca que ela é útil para o ensino. Ela é palavra de Deus e ela tem utilidade para instruir o seu povo, para doutrinar o seu povo. É das Escrituras que emanam a doutrina que nós seguimos, a doutrina que nós nos firmamos, a doutrina dos apóstolos. É das Escrituras sagradas, irmãos. Ela é útil para nos ensinar e se torna útil nas nossas mãos para ensinarmos outros. Todos nós, como cristãos, temos que conhecer as Escrituras a ponto de ensinar outros. Seja um jovem cristão, neófito, novo na fé, que deve ser ensinado, seja um familiar. Ela é instrumento para nos instruir, mas instrumento para nós instruirmos outros também. Saibam disso. O que Deus requer de nós está registrado nas Escrituras. Mas além de ensinar, ela também é útil para nos repreender, ela é útil para a repreensão. Sim, Deus nos ensina, através das Escrituras, a sua vontade, o que Ele quer para as nossas vidas, mas Ele também nos repreende. É nas Escrituras que eu sei que roubar é pecado. É nas Escrituras que eu sei que adulterar, fornicar é pecado. É nas Escrituras que eu sei que o meu orgulho ofende a Deus. É nas Escrituras que eu sei que a maneira rude que eu trato minha esposa ofende o meu Senhor. É nas Escrituras que eu sei que quando eu iro o meu filho, eu estou pecando contra o meu Deus. E é lendo ela que eu vou sendo confrontado, que eu vou sendo repreendido. Ela mostra os meus erros e louvado seja Deus por isso, irmãos. Mas ela não fica só na repreensão. Ela nos corrige, ela nos põe de volta no prumo. Ela nos mostra que nós temos a quem recorrer e nós temos perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus e nos mostra o que devemos fazer para voltar aos caminhos do Senhor. É como um filho que nós repreendemos, mas não deve haver somente repreensão da nossa parte, mas correção, é mostrar o certo. Filho, isso está errado. Deixa eu te mostrar como se faz. Assim você deve fazer. Esse é o caminho correto a você percorrer. As Escrituras nos repreendem, mas ela nos corrige. E por fim, o apóstolo diz que ela é útil também para nos educar na justiça, nos educar na vontade de Deus, nos mostrar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela nos ensina, mas nos repreende, corrige e nos põe de volta na vontade de Deus. É o que as Escrituras fazem conosco. Eu comparo, meus irmãos, essas instruções de Paulo, a utilidade das Escrituras que Paulo traz para nós, como uma pessoa que vai a uma trilha. Por exemplo, imagina que o Lucas resolve levar todos vocês para uma trilha. E aí vocês vão fazer a trilha. E antes de iniciar a trilha, vocês recebem instruções de alguém que conhece aquele local. Vocês devem seguir tantos metros, aí vocês vão ver uma árvore, sigam à direita, continuem mais 1 quilômetro, depois virem à esquerda, vão chegar no rio, atravessem o rio. Vocês recebem todas as instruções para conseguir cumprir e chegar no final dessa trilha.
Esse é um ensino que a Bíblia nos traz. Mas há também repreensão. Imagina que vocês se perdem no meio da trilha. E aí um instrutor aparece. E ele diz: vocês estão errados. Não é por aí que vocês devem seguir. Vocês erraram o caminho. Imagina se o instrutor só faz isso e vai embora. Mas o instrutor não somente repreende, ele corrige, ele fala: me sigam, é por aqui o caminho. E ele vai seguindo o caminho. E o caminho é a vontade de Deus, é a justiça de Deus. É a instrução do Senhor, a educação na justiça. Essa é uma analogia que eu faço para entendermos essas instruções de Paulo. Tudo que nós precisamos para a nossa caminhada cristã está registrado nas Escrituras. E é interessante, irmãos, que no verso 17 o apóstolo fala o objetivo dessa utilidade, de todas essas utilidades das Santas Escrituras. Ele diz: a fim de que, ou seja, com o objetivo de que, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura tem utilidade para aqueles que já creram, que já se tornaram sábios e creram na mensagem de salvação. Agora ela tem uma utilidade de santificação. Ela nos aperfeiçoa. Meus irmãos, quando nós pecamos, a imagem de Deus que há em nós, ela continua havendo, mas ela foi quebrada. Ela foi despedaçada em nós. E à medida que nós cremos na mensagem de redenção em Cristo Jesus e passamos a ser instruídos, repreendidos, corrigidos nas Escrituras, nós vamos sendo santificados, aperfeiçoados à imagem do nosso Salvador. Por meio de Cristo, os cacos vão sendo juntados e nós vamos sendo remodelados à imagem do nosso Salvador. Louvado seja Deus! Essa é a utilidade das Escrituras para os santos, para os crentes, para aqueles que se renderam ao senhorio de Cristo, que creram nele como seu Senhor e Salvador. Nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos nos tornando perfeitamente habilitados para fazer a vontade de Deus, cumprir as boas obras diante do nosso Salvador. Sabe por que muitos de nós caímos e caímos nos mesmos pecados e não conseguimos nos desvencilhar do nosso pecado? Vivemos uma vida cristã mirrada nos mesmos erros, não evoluímos, não crescemos, não somos aperfeiçoados. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, irmãos, há muitos cristãos que não se valem das Escrituras e da sua utilidade na sua vida. Meus irmãos, é impressionante o número de pessoas que se dizem cristãs e não conhecem as Escrituras de fato, que não vivem as Escrituras por não conhecer as Escrituras. Se nós queremos ser aperfeiçoados à imagem de Cristo, precisamos nos firmar nas Escrituras, permanecer nela. Não basta apenas começar nas Escrituras, é necessário permanecer até o final, firmados na palavra do Senhor, que nos santifica até o último dia, até sermos glorificados de uma vez por todas, sermos como o nosso Senhor Jesus, como Ele já está glorificado, nós seremos, mas até lá estamos no processo de santificação. E é nas Escrituras que vamos sendo santificados. Como você tem lidado com as Escrituras, como você tem crescido, amadurecido na fé cristã. Se as pessoas que convivem com você olharem para você 1 ano atrás e hoje, há diferença na sua vida. Se você se firmar nas Escrituras, tenha certeza que vai haver grande diferença. E cada ano, e cada mês, e cada dia que vai se passando, você vai sendo refeito à imagem do seu Salvador. Mas é necessário se firmar nas Escrituras, irmãos. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Não basta olhar para a reforma, nós hoje precisamos nos reformar diariamente. Nós precisamos nos voltar à doutrina dos apóstolos, nos fiar nesse santo livro. E eu tenho certeza, irmãos, que se assim fizermos, vamos dar grande testemunho. Vamos ser relevantes onde estamos. Vamos ser relevantes entre aqueles que convivem conosco. Essa igreja vai ser relevante neste bairro se ela se firmar nas Escrituras, permanecer firme nas Escrituras. Por isso, devemos nos firmar nessa palavra que é a palavra de Deus, palavra de salvação, palavra que nos santifica,
nos aperfeiçoa. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça permanecermos, nos ajude a permanecer firmes até o último dia. Para que lá no final da nossa vida possamos dizer como o apóstolo, que vai dizer no capítulo 4 desta mesma carta: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pela Tua palavra, Pai. Te louvamos porque aprove ao Senhor registrar a sua vontade para o seu povo. Sim, o Senhor falava com os seus de maneira extraordinária, quando o cânon ainda não estava fechado. Mas hoje o Senhor fala de maneira ordinária, Pai, através das Santas Escrituras, porque o cânon já foi fechado. Se queremos conhecer a vontade do Senhor, precisamos nos voltar para as Escrituras, Pai. Ajuda-nos a ficarmos firmes nas Escrituras, a permanecermos firmados nas Escrituras até o último dia, Pai. Pois ela carrega, tem como tema central o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, a mensagem de salvação. É confiados, compreendendo essa mensagem, crendo nela, que temos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos porque ela é palavra do Senhor, inerrante, infalível, autoritativa, Pai. Ajuda-nos a compreender isso e não cairmos nas astúcias deste mundo e nas astúcias de Satanás. Que nos firmemos na Tua palavra e que ela seja o crivo, porque é a palavra de Deus para tudo aquilo que vivemos. E que Deus, o Senhor, nos santifique através da Tua palavra, Pai. Seja no dia de culto solene, nos estudos bíblicos, nos grupos familiares, nos discipulados e na nossa leitura individual em nossos lares, Pai. Que o Senhor nos santifique na Sua palavra e nos refaça a imagem do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém.